Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, bom dia. Graças a Deus, segunda-feira, primeiro dia útil. Sabe que todo mundo... Gente, todo trabalho espiritual tem uma coerência, tem uma racionalidade. Todo trabalho que você for fazer e não tiver coerência nem racionalidade, você desconfia. Se nós queremos aprender, nós temos que perguntar o porquê das coisas. Não dá mais para que exerçamos a nossa fé cega. Então, tudo que alguém disser para você, olha, tem que ser feito assim, porque o Espírito Santo disse que é assim. Aí você diz, ô meu irmão, pergunta ao Espírito Santo por que tem que ser assim. E aí ele explicando a você e tendo racionalidade, coerência, aí você fala, puxa, é mesmo, aí sim, você vai fazer com segurança. Agora, se um espírito X, espírito que veio do planeta, enfim, dizer para você, olha, você precisa fazer isso. Aí você pergunta, ô Senhor espírito do planeta X, Y, Z, por que eu tenho que fazer? E aí o espírito, claro, ele tem que ter uma resposta coerente, racional, e te explique, olha, você vai fazer isso para isso e para isso. É o que a gente aprende com esses espíritos. Segunda-feira, primeiro dia útil. Os espíritos trabalham para nos ajudar ao progresso. Por que segunda-feira é um dia propício a trabalhar o progresso? A finança, a prosperidade. Porque o mundo está gerando pensamento de trabalho. Todo mundo dentro da segunda-feira pensa em quê, gente? O que você pensa numa segunda-feira? Que você vai ter muitos trabalhos, você vai ter que fazer as suas obrigações profissionais, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então o mundo é regido por quem no mundo vive. A regência desse mundo, ela é feita por nós que aqui vivemos. Então se todo mundo está pensando uma coisa, o campo energético do planeta, ele se torna essa coisa. Então os espíritos usam da força do progresso, da realização, para poder trazer progresso e realização para a sua vida, para a minha vida. Então eles ensinam, segunda-feira, já que todo mundo pensa no trabalho, vibre para isso. Vibre você e peça trabalho, acenda uma vela amarela ou dourada, logo na segunda-feira. Tome um banho de prosperidade, ervas que estimulam a sua sensibilidade na realização, no progresso, na sabedoria, na percepção. Prosperar seria ampliar a sua percepção, a sua criatividade. Então tome um banho de prosperidade, acenda uma vela dourada ou amarela. O dourado, o amarelo representa o quê? Sabedoria. O amarelo estimula a sua sabedoria, a sua criatividade, a sua percepção, você fica mais alerta, mais atento. Gente, trabalho espiritual não é uma ação do além, uma ação fenomenal, um fenômeno paranormal. Não, uma ação espiritual é o estímulo da sua sabedoria, é usar a sabedoria dos espíritos para que possamos progredir. Bom, segunda-feira, na nossa casa, temos a ação dos protetores espirituais. No programa de hoje, nós vamos ouvir o Caboclo Guaraci. Caboclo Guaraci. E ele vem falando sobre um tema. Nos traz um tema que é uma pergunta. A pergunta é, minha vida está enrolada, o que eu faço? Está aí a resposta trazida pelo irmão Guaraci. Mas para que assimilemos a resposta desta pergunta, minha vida está enrolada, o que eu faço? Vamos primeiro fazer uma prece? Vamos agradecer a Deus pelo dia que Ele nos dá, a segunda-feira.
E nós estamos aqui, Senhor, em Seu nome, reunidos, cada um na sua casa, dentro já das Tuas obrigações. Alguns ainda vão dormir, outros já estão aqui, olha, fazendo o café da manhã, se preparando para a sua jornada de trabalho. E pedimos, Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ter paciência, sermos compreensivos, mansos e prudentes. Queremos ver além das aparências, Senhor, os Teus filhos como Tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade, para que só de bênção se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todas as pessoas que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos, Senhor, de Tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos Te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão Caboclo Guaraci, por favor, nos traga os seus ensinamentos. Caboclo Guaraci. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus, fiotada. O único morto que está falando aqui sou eu, através do aparelho. Salve Jesus, fiotada. A saudação tem que ser forte para tirar o mal. Muitos que têm a vida enrolada não conseguem encontrar os caminhos. É por falta de afirmar a energia. O que você quer? Ai, caboclo, eu quero aquilo. Mas sempre afirmar a energia. Lembre-se, onde há luz, não há trevas. Onde há alegria, não há tristeza. Onde há afirmação das palavras positivas, não há negativas em vossas vidas. Tudo que vós precisa está na natureza. E a natureza, Caboclo fala, está em você. A cura está em você. A cura de todos os males. As falanges estão atuando em todos os lugares para trazer o lenitivo espiritual através das moléculas das águas, com uma ação direta de Nossa Mãe Imaculada Conceição, por orientação de Jesus. As falanges espirituais
estão atuando direta em vossas casas, em vossos lares, sem intermediação. Nós passamos em vossas casas, em vossos lares, ali analisamos onde está a dificuldade. Às vezes, somatizado no fígado, no rim, no pulmão, sistema digestivo. Às vezes, uma tormenta, a obsessão, o vampirismo ali dentro de casa. Por muitas das vezes, a depressão. Ali começamos a fazer uma limpeza fluídica, desmaterializando os miasmas, as formas, pensamentos, que são materializados através da cumbuca, da cabeça, daqueles que residem naquele teto. E as formas, pensamentos, vampirizam as energias dos moradores. E nós limpamos todas estas energias inferiores na casa de vocês. Está com dificuldade? Faça uma prece. Coloca um copo d'água. Faça uma prece. Roga a Jesus, a Maria Santíssima, as falanges no qual você tem mais afinidade, qualquer falange, e automaticamente os lenitivos medicamentosos se materializam naqueles fluidos, nas moléculas da água. Esta água você pode beber, passar na fronte, na cumbuca. Tá com água, passa no coração. A energia da casa não vai bem? Joga nos cantos da casa. E começa, por Deus, mudar as condutas, as palavras, dentro da vossa casa. Todas as falanges estão trabalhando sem parar para ajudar a todos, a humanidade. Brasil, terra de Santa Cruz, encontramos muitas dores, mágoas, por entes queridos, amigos, ter voltado ao mundo espiritual. Caboclo fala a vós, os entes queridos de todos retornaram à casa do Pai. E o Pai cuida dos filhos. Não há energia maior para cuidar dos filhos do que a casa do Pai. A missão, o compromisso se completa diante dessa terra de provas e expiações.
muitos saudosos com os entes queridos. Mas Caboclo afirma que um dia vocês irão se reencontrar. Basta fazer uma prece, um rezador, que a distância se encurta. Levantar a cabeça e seguir em frente. O mundo, provas e expiações. Passando para regeneração. E tudo aquilo que estava escondido, vem às claras, as decepções, as mágoas, as coisas ruins que estavam sendo escondidos já há muito tempo. E lembre-se, fiotada, há um responsável na terra, queira os homens ou não. Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, fiotada. Ele é o responsável do planeta onde nós habitamos. E antes de tudo isso existir, ele já era Jesus, o Cristo. Lembre-se disso. Eu sou Caboclo, sou Guaraci. E agradece sempre a lei da reencarnação. E a vida continua. Nada mais ficará escondido dos olhos humanos, porque nada passa despercebido dos olhos do Pai Grande, Deus, Jesus. Cuide da vossa fé. Cuide da vossa família. E lembre-se, oração e vigilância. Jesus, o Cristo, fiotada. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Eu vi, no meio da mata eu vi a pena de prata. Quem não tem dificuldade, né? Quem não tem os seus desafios? Quem não tem? Obrigado, Caboclo Guaraci. Sempre, antes de mais nada, faça uma prece para sua mente assimilar aquilo que os espíritos irão te ensinar, transmitir, te mostrar, te orientar. Faça uma prece. A prece é essa comunicação entre os mundos. Então habitue-se a sempre fazer uma prece, uma reza, uma oração, como você chamar. Mas faça. Faça mesmo, tá bom? Não fique esperando as coisas ficarem ruins para você orar. Não. Faça uma prece para você melhorar sempre. Agora, Paulo de Moraes em mais uma leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21, versículos 1 a 25. Jesus aparece a 7 discípulos. Pedro é interrogado. O testemunho de João. Depois disto,
tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá
e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Número 379. Os fatos constantes deste capítulo, como tudo que forma a sua narrativa evangélica, são relatados pelo apóstolo João. Simplesmente, em vez de escrevê-lo de seu punho, ele o ditou a um de seus discípulos. Por erro dos tradutores, é que no versículo 24, o verbo ditou foi substituído pelo verbo escreveu. O texto original rezava o seguinte: Esse mesmo discípulo é o que dá testemunho destas coisas e que ditou isto, e sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Os fatos referidos neste capítulo, o apóstolo João os contou a seus discípulos quando a sua avançada idade já lhe não permitia escrever. E um desses discípulos escreveu o que ele ditou. Assim é que, com razão, tais fatos foram colocados em continuação da sua narrativa evangélica e como fazendo parte desta. Conforme aí se vos diz, a aparição de Jesus aos discípulos à margem do mar de Tiberíades foi a terceira. Nos comentários aos 3 primeiros evangelhos, explicamos em que circunstâncias ela se deu. A presença de Jesus ressuscitado impressionava vivamente os discípulos, e as aparições, tanto a estes como às mulheres, tinham que, em seu conjunto, servir a aquele momento e ao futuro até aos vossos dias. Tinham que preparar a base, os elementos e os meios necessários à revelação vindoura, predita e prometida do Espírito da Verdade. Em face do que veladamente o Mestre dissera acerca da sua origem e da sua natureza, acerca do poder que tinha de deixar a vida e de a retomar à sua vontade, sem que ninguém lhe atirasse, deixando-a ele por si mesmo, e acerca do fato de haver o seu corpo desaparecido do sepulcro, aquelas aparições tinham que servir para que pela revelação atual fossem explicadas em espírito e verdade o que os homens chamaram a sua morte, a sua ressurreição e, conseguintemente, o modo por que se deu o seu aparecimento na terra e, assim,
a sua origem e a sua natureza extra-humanas. Por isso mesmo, Jesus ainda se manifestou a seus discípulos sob uma aparência humana que lhes não permitiu, a princípio, conhecer que era Ele. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado, Senhor, por todos os conhecimentos que já começamos a obter no começo, no raiar deste dia. Ainda temos muitas e muitas horas até o próximo descanso, não é? Isto para quem ainda não dormiu, mas para quem vai dormir, obrigado, Senhor, por nos permitir dormirmos já alimentados na nossa alma. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.